As principais tendências que transformam a realidade das pessoas e das empresas. Está no ar o podcast Lab de Tendências, da Casa Firjan. Fala pessoal, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Lab de Tendências da Casa Firjan. Eu sou Yuri Campos e hoje a gente vai falar sobre 3 macro tendências para 2024 e 2025. Inclusive, esse vai ser o último episódio do ano, mas em janeiro a gente já está de volta, beleza? E se você caiu aqui de paraquedas e não conhece ainda o que é o Lab de Tendências, a gente é um núcleo de pesquisa da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro que tem como objetivo apoiar empresas, indústrias e profissionais na antecipação de temas de impacto. Como? A gente passa o ano inteiro pesquisando e discutindo algumas das principais tendências em termos de novas tecnologias, comportamentos, modelos de negócio. E esse reporte sobre o qual a gente vai falar agora é um dos frutos desse trabalho. Um reporte que a gente faz desde 2018, quando a Casa Firjan inaugurou. Então a gente está indo aí para a nossa 6ª edição. E a gente chega nessas 3 macro tendências olhando para alguns dos principais vetores de mudanças nas empresas e na sociedade como um todo, organizando e conectando cada um desses acontecimentos entre si, até chegar a uma imagem mais ampla, que dá pistas importantes sobre cenários que devem se desdobrar nos próximos anos. Nesse ano, por exemplo, a gente ouviu falar muito de inteligência artificial, a ponto do termo IA ter se tornado a palavra do ano pelo dicionário Collins. Dentro desse debate, a proliferação de conteúdos falsos e o surgimento de novas legislações tecnológicas chamam a atenção. A gente viu também a crise climática impondo temperaturas recordes de calor no mundo e, com isso, a ameaça da insegurança alimentar e a busca por novas tecnologias para sanar esse problema. Saúde e longevidade são outros temas que se destacaram esse ano, com, por um lado, um aumento nos investimentos em tecnologias que prometem ampliar e melhorar a nossa qualidade de vida, e, por outro, questões relacionadas a trabalho e conflitos geracionais. Esses são só alguns dos assuntos que compõem as 3 macro tendências organizadas pelo Lab para 2024 e 2025, que são Neoclima, Tecnorama e Cronotopia. Mas, antes da gente falar sobre isso, um pedido rápido para você. Não deixa de seguir ou favoritar esse podcast na sua plataforma de áudio preferida e deixar aqui o seu like ou 5 estrelas se estiver no Spotify, porque isso ajuda muito para que a gente possa se dedicar cada vez mais na produção dos episódios. Bom, agora sim, vamos lá para falar sobre as 3 macro tendências para 2024 e 2025. A gente bate um papo agora com as idealizadoras do report, a Carol Fernandes, que é coordenadora do Lab de Tendências, doutora em antropologia pela Universidade Federal Fluminense, a UF, com mais de 20 anos de experiência em pesquisa e mapeamento de tendências, e a Isabela Petrocílio, pesquisadora aqui do Lab e mestre em antropologia também pela UF. Carol, Isa, tudo bem? Oi, tudo bem, Yuri? Tudo certo, mais um episódio aqui, mais uma macro. Mais um, segundo episódio, vale lembrar, né? A gente publicou já um episódio sobre macro tendências de 2024, 2023 e 2024, né? A gente publicou em 2022 para os próximos 2 anos, 2023 e 2024, e agora a gente publica, a gente fala, né? Faz um podcast sobre esse, mas o report está indo para a 6ª edição. E aí eu vou lembrar também que quem participou do Festival Futuros Possíveis, que também teve a sua 6ª edição realizada agora no final de novembro, já recebeu, né, esse reporte, mas para o público em geral ele vai estar disponível a partir de janeiro. Então, a gente ainda não vai conseguir botar o link aqui na sinopse do episódio para vocês baixarem, mas a gente já vai esquentando um pouquinho, se aclimatando um pouquinho com esses conteúdos, que é um conteúdo denso, que tem muito detalhe, a gente traz muito case de empresa dentro desse reporte, né, e a gente vai disponibilizar ele para download aí a partir de janeiro, mas a gente já vai batendo um papo sobre ele agora. E aí, então, para começar falando sobre o reporte, eu queria que vocês dessem um contexto geral, né? O que a gente já viu, eu já dei algum spoiler aqui, né, sobre inteligência artificial, que é até óbvio, né? Todo mundo, né, cansou de ouvir sobre isso. A questão da emergência climática também, né, ganhando cada vez novos contornos e contornos até dramáticos. O que vocês enxergaram aí de principais temas em 2023 que dão, que dão o tom aí dessas 3 macro tendências para os próximos 2 anos. Inclusive, enquanto a gente fala, né, a gente está gravando aqui dia 1º de dezembro, está acontecendo agora a COP28, né, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas,
E aí tem tudo a ver com a primeira macro, que é essa Neoclima. Eu queria que você falasse um pouquinho, então, o que compõe essas macros, né? Quais são os principais temas e o que a gente enxerga de case. Por exemplo, para mim, uma das coisas que mais chama atenção é essa questão da insegurança alimentar, né? Uma vez que a gente vem batendo recorde, como eu falei até na minha introdução, de temperatura no mundo, a gente viu aqui no Brasil, a gente viu nos Estados Unidos, na Índia, no Paquistão, vários países da Europa sofrendo bastante, né, com marcos históricos de calor. Isso gera uma insegurança alimentar na agricultura. A gente não consegue prever as estações do ano mais, a gente não consegue... As nossas sementes já não são tão resilientes a essa quantidade de calor. Então, esse é um dos tópicos que mais me chama atenção dentro do Neoclima. Eu acho essa questão da imprevisibilidade um ponto super importante aqui dentro dessas questões que foram mapeadas nesse relatório. Inclusive, tem algumas análises, assim, como que a gente precisa de outras formas de se planejar a longo prazo, de projetar as coisas, porque as variáveis que a gente usava até então não dão conta mais, né? E principalmente nesse panorama climático. Isso tem muito a ver com o que você está falando, né? Essas reportagens do fim das estações do ano e tudo isso. Então, a gente entra aí num outro panorama, tanto que o clima é uma aí das vertentes, né, de mudança, a termorregulação junto com essas novas temporalidades. E aí, quando a gente vai para esse neoclima, é essa sociedade aí se remodelando para essa nova realidade climática. E esse ponto da insegurança alimentar que você trouxe é um ponto realmente de destaque, junto aí com a coisa da cadeia de suprimentos, que é um assunto, né, Carol, que a gente já vem tratando em outros relatórios e é super importante, tanto para o contexto de empresas quanto para a sociedade. E aí a gente traz aqui nesse tema do neoclima as principais rupturas aqui, a questão da resiliência climática, que a gente cria novos protocolos, né, para as empresas e para as cidades por conta dessas alterações do clima. Os custos do clima, né, agora a gente vê muito materializado esse tópico aí, esbarrando na economia, inflação verde, tudo isso. E o novo papel social dessas empresas. Então, como que entram as empresas numa sociedade aí reconfigurada pelo assunto do clima? Uma questão interessante, né, Isabela, que até foi um termo que a gente leu algumas matérias essa semana, falando sobre motivação climática, para algumas pessoas retornarem ao presencial, né, ao trabalho presencial, por causa do uso do ar-condicionado. Então, olha que interessante, né? A gente fica achando que, enfim, né? Como que a gente fica pensando, como as pessoas vão lidar com isso, né? Porque não é todo mundo que tem acesso à refrigeração em casa, ar-condicionado, né? Ou a um ambiente propício para lidar, ou um vestuário propício, um uniforme de trabalho, né? Então, a gente está vendo muitas mudanças, como algumas empresas optando por deixar os funcionários usarem roupas mais frescas, né? Os homens não precisam mais usar terno e gravata, algumas aceitando, né, até roupas mais casuais, como bermudas, mas, enfim, a gente sabe que tem um caminho até mais interessante no campo do vestuário, para a gente citar um desses campos, né, que é o desenvolvimento de roupas, né, e de matérias-primas que vão ajudar a gente a lidar com essa mudança climática. Sim. Então, roupas, né, que vão vir com propriedades para poder refrescar aquela pessoa que está usando, né, deixar a indumentária mais apropriada. Alguns falam já sobre vestuário com ar-condicionado embutido, né, e especialmente no campo do trabalho, os uniformes. Sim. Também precisando ser adaptados, né? A gente viu muito do que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, algumas semanas, derivado aí de altas ondas de calor, né? A gente teve ali uma situação trágica em um show, e aí a gente começa a ver que, por exemplo, o vestuário ele vai poder também nos ajudar a sinalizar quando a temperatura chegar a 1 grau tão exacerbado que você consegue perceber, a roupa vai te indicar que aquela pessoa pode estar num risco, né? De saúde, de vida. Então, olha só como as coisas, né, o cenário, as indústrias vão ter que mudar e caminhar. Isso que eu estou falando são coisas que já estão sendo desenvolvidas e algumas já estão sendo oferecidas no mercado, tá? Como a Uniqlo, né, por exemplo, que é uma empresa japonesa de vestuário, já lançou uma linha toda especializada, né, nessa tecnologia para deixar as pessoas mais refrescadas, né, e a roupa e a indumentária lidar melhor ali com a evaporação do suor e tal.
Assim como a gente vê no vestuário, a gente vai ver na construção civil. Como a construção civil vai criar também ambientes apropriados para lidar com a variação de temperatura e proporcionar às pessoas, né, que elas possam estar de uma forma saudável aí dentro desses ambientes. E inicialmente nas empresas e depois a gente pensando isso também, né, em suas próprias casas. Mas o papel das empresas e das indústrias vai ser muito importante, né? Para citar aqui 2 exemplos, mas acho que a gente tem um. Para além da tecnologia, tem a questão de legislação também, né? Tem até alguns cases que falam sobre isso. Por exemplo, o governo espanhol organizando medidas para combater os efeitos de calor extremo, proibindo o trabalho ao ar livre em determinadas temperaturas. A gente viu até uma cidade aqui do Rio, acho que foi Barra Mansa, né, que decretou também um ponto facultativo, um dia de calor extremo. O governo alemão também colocando ali algumas medidas, por exemplo, implementando a siesta como uma prática de trabalho em dias de calor, né, para as pessoas poderem descansar um pouco melhor. Isso afeta várias questões, né? A gente falou aqui sobre a parte de alimentos, né, que a gente vai precisar criar sementes mais resilientes, geneticamente modificadas. A gente falou sobre essa questão do trabalho, tanto da parte do aspecto de tecnologia, né, Carol, que você colocou agora, como essa parte de legislação, o papel social das empresas, de estarem se tornando um ponto das pessoas poderem ir para usar o ar-condicionado. Tem vários impactos, né, que o clima também traz. Também no letramento, né, Yuri? Como que os profissionais, tanto as lideranças quanto em todos os níveis das empresas, vão ter que se reorganizar, se recapacitar para se organizar e se atualizar em relação às questões do clima e como que isso impacta a função de cada um, né? E já tem muita gente trabalhando em cima disso, aí, criando centros de formação para capacitar os seus funcionários, porque é uma coisa que vai ter reverberação em todos os níveis, né? Então, a gente vê aí que esse futuro também não é só tecnologia, né? Mas novas questões de educação, são novas formas de uso do tempo, né, das empresas, dos profissionais. Então, são várias camadas de mudança e os temas também dialogam muito, né? A gente vê como que a tecnologia está inserida agora nesse debate do clima. A Carol falou bastante aqui dos vestíveis, esse tema das tecnologias vestíveis ou wearables está crescendo cada vez mais, né? E isso também tem relação com essa questão do tempo, do clima, de tudo que a gente está falando, e a gente vai falar dele também em outras aqui macro tendências. Boa. Acho que para fechar, assim, pelo menos da minha parte aqui, esse assunto sobre a primeira macro que a gente está falando, né, que é o neoclima, um outro ponto que eu acho importante é a questão dos créditos de carbono, né? Se eu não me engano, foi esse ano que a gente começou com uma carta do Larry Fink, o CEO da BlackRock, que é a principal gestora de fundos aí de investimento do mundo, que é uma carta importante de direcionadora de tendências para o mercado, e um dos principais pontos que ele destacou nessa carta era justamente sobre o crédito de carbono. O crescimento do mercado de crédito de carbono era uma grande tendência apontada por ele, as empresas, né, trabalhando e buscando se tornarem neutras em carbono a partir do uso desses créditos, mas ao longo do ano a gente viu algumas questões complicadas em relação a isso, né? Em maio, o CEO da maior certificadora de crédito de carbono renunciou após polêmicas envolvendo aí o selo dessa certificadora, que é a Verra, né? Dizendo que eles não estavam, de fato, auditando isso de forma eficiente, ou seja, possivelmente vendendo mais crédito do que, de fato, eles estavam absorvendo de carbono na atmosfera. A gente viu aí grandes empresas também sendo processadas na União Europeia recentemente, né? Como Coca-Cola, Nestlé e Danone, por afirmações enganosas sobre práticas de sustentabilidade, sobre práticas de neutralidade de carbono, de reciclagem, anúncios sobre produtos neutros em carbono, né, podendo ser banidos pelo órgão regulador de publicidade no Reino Unido, justamente por conta dessas polêmicas. Então é um ponto aí que era uma grande tendência que a gente enxergava lá no início do ano, mas que vem se mostrando um pouco complicada. Não que já não fosse, né? Porque sempre teve uma aura um pouco polêmica em torno desse tema. Sim, a questão dos créditos de carbono é um tema super delicado. E ano passado a gente já tinha apontado também o tema da transparência como um ponto super importante aí dentro do debate do clima, o tema da transparência e associado, claro, a esses marcadores também, como que eu digo realmente se são efetivas as ações que a minha empresa está fazendo, né? Que é um debate que a gente começou no passado e esse ganhou uma outra proporção e as empresas estão se movimentando mais, porque as pessoas, a sociedade tem avaliado mais isso, os órgãos reguladores, os órgãos de propaganda, como você mesmo trouxe, né? E a Nestlé, que você já mencionou,
fez um movimento grande em relação a isso esse ano, né? Parou de fazer essas compensações dessa forma e está passando a investir em outras maneiras de reduzir a emissão de gases do efeito estufa nas suas operações e nas cadeias de abastecimento. Então, a gente viu também uma nova legislação na Califórnia em relação a isso, e sempre essa demanda, assim, não só na operação da própria empresa, mas toda a cadeia do negócio. Qual que é essa legislação na Califórnia? E Yuri, agora você me pegou que eu não lembro de cabeça, mas é uma legislação que ocorreu recente, é super inovadora a forma como eles cobram das empresas agora, essa demanda bem detalhada para dizer o que está acontecendo, como que estão sendo feitas essas ações. Estou vendo aqui, Califórnia deve confirmar a lei que obriga empresas a reportar carbono. Isso. O governo do estado afirmou no último domingo que sancionará projeto histórico que determina a divulgação de emissão de toda a cadeia, ou seja, as diretas e as indiretas. Bem legal isso. Esse ponto do direto e indireto é o ponto mais central aí desse debate, que tem também vindo desde de outros tempos já essa questão de validar toda a cadeia, né? A empresa é responsável por toda a cadeia a qual ela se vincula. E esse tema, ele tem se expandido também, e é importante. Está falando aqui que sobre essa lei, toda empresa de capital aberto ou fechado com faturamento superior a $1 bilhão por ano deverá divulgar regularmente o seu espectro completo de emissões de carbono. Bem interessante, porque é isso, né? As legislações muitas vezes começam lá, principalmente na União Europeia, né? Que é mestre União Europeia e Califórnia são os pontos de clima e tecnologia. Sempre estão aí na ponta e são lugares interessantes. A gente está observando o que está acontecendo na União Europeia com essas regulações tecnológicas. Muito do que acontece lá vem para cá, né? Em algum momento. Acaba influenciando. Tem uma coisa que a gente não falou ainda no aspecto do neoclima, eu citei a Constituição Civil, mas é a reconfiguração das cidades, né, Isabela? Também tem um tópico importante em como as cidades vão lidar com esse novo clima, né? As cidades vêm sendo cobradas sobre, vocês podem ver hoje em dia a comoção, né, de quando se tira uma árvore, é muito mais cobrado, né, do governo do que era antigamente, porque as pessoas sabem do papel das árvores, né, na questão climática. Então, as cidades vão precisar também se repensar, né, e entender como lidar com com essa nova configuração climática, com essa questão do calor, tanto para regulação, como você bem citou, né, porque aí tem toda essa questão de trabalho ao ar livre, né, como que a gente pode estar em alguns espaços, como também para tornar a cidade, né, ter áreas mais frescas, mais arborizadas, né, onde a gente consiga ali ter um dia a dia mais tranquilo, talvez, né? A cidade é uma coisa importante, vai mudar muito, né, Carol? A gente já está vendo aí o que vai ser das megacidades no futuro. A gente já tem falado sobre cidades também nos relatórios, e a gente vai falar mais disso na Macro 3 também, quando a gente estiver pensando em longevidade. Mas eu já estou dando um spoiler aqui. Boa. Do ponto de vista de consumo, essa questão, né, até essa lei interessante, essa lei da Califórnia, né, as empresas anunciando aí o seu espectro de emissão direta e indireta de carbono, os consumidores também estão buscando saber isso, né? A gente até falou em uma das nossas reuniões, né, de pauta e tal, sobre um conceito aí de climavorismo, né, que seria a escolha de alimentos em função dos impactos climáticos, a partir de um relatório da consultoria Kearney de 2022, né, não é nem desse ano esse conceito, mas alguns países já, né, alguns produtos de países, né, em alguns países da Europa, nos Estados Unidos, já colocando esse impacto climático no rótulo. Aqui no Brasil, eu me lembro aqui da Nude, né, que é uma marca de leite vegetal que tem lá a pegada climática no rótulo, né, na embalagem do produto você consegue ver quanto que aquele produto em si emitiu de gás carbônico. E vocês acham que isso é uma tendência também dentro disso? Com certeza, Yuri. A gente até trouxe isso ano passado já também, essa parte do letramento verde para os consumidores, né? Esse ano a gente reforça mais a questão interna nas empresas, mas esse ponto a gente já abordou também, é muito associado à questão de mobilidade, né? Que começou aí com a questão dos voos e outros temas associados a isso, que é um debate grande na Europa também, mas já está se expandindo. E ele vai se desdobrando, como você bem mencionou, em outros produtos de consumo mais cotidiano, aí de alimentos. Então, sim, com certeza é um ponto que deve crescer também nessa transparência e caminhando também para as pessoas terem noção do impacto das escolhas delas. Boa.
Vamos para a nossa segunda macro tendência, Tecnorama. E aí, né, acho que não tem muito como não falar de inteligência artificial, eleita a palavra do ano pelo dicionário Collins, né, o termo IA. E acho que vale até fazer uma menção aqui. Inteligência artificial é um tema bem antigo, né, pessoal? Acho que todo mundo já tem essa noção. O que aconteceu foi que em novembro do ano passado, de 2022, a OpenAI lançou o ChatGPT para o público em geral, né, a versão, acho que 3 ali já do chat, ou seja, já era um produto que eles já tinham desenvolvido em 2019, que já vinham implementando em várias coisas. A gente né, lida com inteligência artificial quando a gente faz uma busca no Google, quando a gente entra na nossa rede social, porque o algoritmo ali ele é baseado em inteligência artificial, então é uma coisa que está no nosso dia a dia. Mas foi por conta do lançamento especificamente do ChatGPT no final do ano passado que teve esse boom sobre as discussões, porque as pessoas começaram a utilizá-lo, né, de forma mais constante e a perceber realmente o potencial incrível dessa ferramenta, né? E aí, com isso, gerou outras questões, né, de discussão. A gente falou muito sobre deepfakes esse ano, que é uma ferramenta também baseada em inteligência artificial, né, para você replicar pessoas, enfim, dentro de um contexto digital. E aí a gente viu também questões relacionadas a direitos autorais, que foi um tema que ganhou muita força em relação à inteligência artificial. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse contexto geral, né, do Tecnorama. Quais foram os principais temas de impacto, o que quer dizer essa macro? E aí a gente entra em alguns cases também. Sim, bom, o Tecnorama, né, ele vai trazer esse cenário de novos protocolos, né, de relação com a tecnologia. A gente já falou aqui hoje, né, sobre a inteligência artificial, sobre esse impacto que vai ser cada vez maior, né? Eu acho que esse ano teve um boom, porque a gente começou a ter acessos, né, ChatGPT, Midjourney, uma série de ferramentas que foram colocadas à disposição dos usuários, né, comuns, digamos assim, né, fora ali do âmbito da pesquisa, e a gente está tendo que entender como lidar com isso. Como falei, né, tem questões éticas muito importantes. A gente viu aí de onde são esses conteúdos, né, que foram colocados nessas inteligências artificiais, especialmente, por exemplo, quando a gente falou de imagem, descobriu-se depois que foram usados trabalhos de ilustradores sem autorização deles, né? Então, tem muita coisa para a gente ainda entender, né, como isso foi feito e para onde isso vai nos levar. Mas não tem como a gente falar de futuro sem a gente abordar, refletir e discutir sobre a questão da inteligência artificial e dessas tecnologias que estão chegando. Então, a gente vai falar muito aqui desse impacto no trabalho, do impacto na segurança dos dados. Então, tem toda uma situação, né? Como vai ser o direito da nossa imagem? Será que hoje a gente está colocando aqui a nossa voz nesse podcast? Alguém pode pegar a nossa voz, fazer uma simulação, colocar a gente falando outra coisa que não foi, né? Isso já existe, né? A gente sabe pegar a sua imagem e colocar falando uma coisa que não foi. Teve até o caso do Tom Hanks, né? Que uma empresa, acho que era um consultório odontológico, alguma coisa assim, que usou a imagem dele numa propaganda, sem autorização. Ele teve que colocar, gente, não sou eu, tipo, só usaram a minha imagem, né, e a minha voz e me colocaram falando outra coisa. Então, imagina as questões que podem acontecer relacionadas a direitos de imagem, sejam de pessoas do audiovisual, né, pessoas reconhecidas, sejam pessoas de dentro de uma empresa, né? Teve um caso também, né, Isabela, que pegaram lá o presidente de uma empresa, né, e aí simularam esse presidente num deepfake, falando com uma pessoa do financeiro e não era o presidente. Então, né, essas coisas já estão acontecendo. Então, a gente vai ter que entender também como a gente vai lidar com esses novos direitos de imagem. A gente já está vendo muitas pessoas refazendo aí testamentos, né, direitos pós-morte do que ser feito com as imagens, mas muita coisa já está acontecendo em vida, né? Não estão nem esperando as pessoas, né, falecerem para poder usar essas imagens. A gente está vendo isso também no uso político, né? Acabou de ter a eleição na Argentina e o uso de deepfake, né, e dessas imagens hiperrealistas foi muito forte na campanha eleitoral. A gente já vinha acompanhando um pouco disso, sabendo que isso aumentaria. Agora, tem coisas negativas, tem coisas positivas também. A gente tem que entender como essa inteligência artificial vai nos dar ferramentas para que a gente trabalhe melhor, né, que a gente tenha uma atuação ali mais eficiente, né, com essas propriedades que essas tecnologias estão dando. Mas tem questões aí
que é para a gente se preocupar. Acho que uma dessas questões é esse novo Estatuto das Imagens, a segurança dos dados, né? Então, quer dizer, as empresas cada vez mais vulneráveis em relação a essa proteção dos dados, né? E agora uma preocupação maior, que é a preocupação com a imagem e com a voz das pessoas também. Então, quer você, como funcionário de empresas, falando em prol de empresas também, está nessa situação de risco, né? E esse trabalho mediado pela tecnologia, né? Como que a gente vai fazer essa parceria maquínica, né, Isabela, da tecnologia colocando ali, né, as suas ferramentas, mas as pessoas sabendo utilizar aquilo ali de modo que aquilo seja algo positivo para a forma como elas trabalham, para a forma como elas vivem, como elas atuam, né, no mundo. Então, acho que tem muitas questões aí e sempre entender que a gente está vendo sobre esses dois lados, né, o positivo e as questões também das quais a gente tem que ficar atento. Porque é perigoso também a gente entrar numa perspectiva muito alarmista, essa coisa de o fim dos empregos ou tudo vai gerar essa produção dessas imagens falsas, mas tem muitas possibilidades interessantes aí nesse cenário da tecnologia, principalmente na área da saúde. A gente vê um avanço grande, a gente vai falar disso depois. Aqui a gente traz mais essa tônica do trabalho, da imagem, e a parceria maquínica que você já bem mencionou, né? E já tem empresas experimentando isso, trabalhando com inteligência artificial em todos os níveis da empresa para colaborar com os funcionários também, não no sentido de substituir os funcionários, isso é importante, né? E trazendo também essa inteligência artificial para colaboração em pesquisa, em inovação aberta, em outras práticas aí que estão surgindo no mercado. Então, há caminhos positivos. Sim, durante o Festival Futuros Possíveis, né, que a gente acabou de ter na Casa Firjan, eu assisti uma palestra muito interessante, né, que falava de gêmeos digitais, metaverso, tecnologia no campo da saúde, e o que foi muito falado lá foi isso, né, a tecnologia é muito importante, o uso de dados é muito importante, mas o olhar do especialista é fundamental, né? O dado pelo dado, ele não dá ali a resposta, você precisa ter uma pessoa que saiba analisar, né? E isso foi muito citado, então, quer dizer, o médico que vai saber olhar para aquilo ali e traduzir aquilo junto com o seu conhecimento, né? A gente tem esse exemplo da Mango, né, que é uma empresa de vestuário da Europa, que tem uma plataforma interna de inteligência artificial generativa que atua do desenvolvimento de coleções até o pós-venda, mas ela não faz isso sozinha. Ela tem que ter pessoas que têm ali essa percepção, que entendem, que sabem ler essas informações, né, geradas também por essa inteligência artificial, o mesmo no campo do direito, da construção civil, enfim. Então, a gente tem que entender que existe uma parceria, né? Eu acho que tem uma ideia de que a inteligência artificial, né, ela vai fazer tudo sozinha, igual as pessoas que pedem diagnóstico para o Google, né? Google, estou com esse problema, o que eu tenho? Tem muita gente fazendo essas perguntas também para o ChatGPT. O ChatGPT tem as suas limitações, né? Então, eu sempre brinco que o ChatGPT, às vezes, ele é um aluno, assim, até um pouco abusado, né? O que ele não sabe, ele inventa. E aí você tem que ter um olhar crítico e conhecedor daquele tema para saber, não, isso daqui, ele está dando uma sugestão, ele inventou alguma coisa, né? Às vezes ele é sincero, né? Outro dia eu perguntei quais seriam as tendências para 2024 e ele falou que não saberia me responder porque ele só tinha sido alimentado até 2022, se eu quisesse saber de... Cara, mas tem também uma notícia recente também sobre o ChatGPT que é bastante impressionante nesse sentido, né? Que era uma mãe que tinha um filho que tinha uma doença rara, levou ele para dezenas de médicos com especialidades distintas, cada um dava um diagnóstico específico, mas nunca certeiro, e aí ela colocou lá, reuniu todos os exames, todos os diagnósticos, todos os sintomas no ChatGPT, e a partir do ChatGPT ela descobriu que ele tinha uma doença rara na medula, e aí logo em seguida ele operou e ficou curado. Então é isso, né? Tem esse potencial incrível também, né? Cuidado, porque ele podia também ter falado uma coisa completamente diferente. Poderia, claro, lógico. Médico, ele tem o que está imputado nele. A tendência de 2024, ele disse para mim que ele não podia falar. Então, se ele estava... É isso que essa palestra foi muito interessante, porque eles falaram isso. Eles têm
essa inteligência artificial, ela tem uma capacidade de dados, de coletar dados, e eles falaram muito isso em relação a doenças raras também, que muitas vezes você não tem como ter todo aquele rol de conhecimento. Mas isso tem que ter sido imputado por pessoas que têm conhecimento e que depois serão lidas por pessoas que também têm conhecimento nesse campo, né? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Acho que essa foi uma história interessante e aí teve uma sorte dele ter esse conteúdo e ter sinalizado, mas poderia também ter trazido uma situação muito complexa, né? Dar um diagnóstico que não era real, e aí essa mãe entrar naquele embate com os médicos, né? Mas a inteligência artificial disse isso. Então, acho que a gente tem que entender que as coisas elas têm que ser combinadas. E essa inteligência artificial, ela tem um conhecimento que foi imputado nela, né? E aí ela tem essa capacidade. Eles falaram muito sobre isso, né? Como a gente pode usar os ambientes virtuais, metaverso, inteligência artificial para lidar com situações como doenças raras, por exemplo, que os médicos em formação eles têm poucas oportunidades de ver essas doenças. Então, para eles também conseguirem olhar, né, e dizer que é aquela doença, porque eles não têm essa como eu digo, essa compilação de dados nele. Então, a inteligência artificial será uma excelente ferramenta, como essa dica que você deu, né, essa referência que você trouxe para a gente. Mas também não pode ser só isso, né? Existe essa ideia de que a gente tem que entender que esses campos têm que andar juntos, as pessoas e esses conhecimentos, né? É exatamente esse termo, né, que a gente trouxe, uma parceria, né? Então, a gente tem que entender como que isso funciona junto, não descartar, né, mas interpretar isso. Por isso que o letramento é tão importante. A gente falou de letramento em relação à questão do clima para os funcionários, mas da tecnologia também é fundamental. A gente está pensando nessas questões de segurança, como entender os limites da máquina também. Tudo isso é fundamental aqui. Já tem pessoas investindo no que os cargos de liderança das empresas recebam essas capacitações tecnológicas para entender também os potenciais estratégicos disso. E é uma coisa que só tende a crescer. Acho que isso é fundamental, né? Fica muito essa ideia de que não vai substituir. Gente, essa ideia de que as máquinas vão substituir, elas vêm desde, né, da Revolução Industrial, né? E a gente vê que as coisas vão se complementando, vão se transformando, a gente vai criando novas profissões também. Agora, eu acho que essa questão do letramento que a Isabela trouxe é fundamental. A gente tem que entender como essa ferramenta pode ajudar a gente, né? Porque ela pode ser positiva, né? Mas como? Ela vai substituir? Não, né? Ela vai complementar. De forma, né? Nessa questão da substituição, um outro ponto também que chamou atenção recente aí, né, nesse segundo semestre foi a greve de Hollywood, né, envolvendo roteiristas com medo de terem seus trabalhos substituídos. E não é nem substituídos, eu diria até usurpados, né? Porque uma vez que você coloca ali todo o trabalho de um escritor sem a licença dele, né, numa máquina para ela gerar padrões semelhantes de texto e tal, você está usurpando o trabalho dessa pessoa. E aí os figurantes também sofrendo com isso, né? Inclusive a gente viu contratos de figurantes de filmes que em letras miúdas ali falando que o uso da imagem dele seria utilizado depois para poder gerar deepfakes que substituiriam a necessidade de figurantes em filmes, né? Então tem várias questões muito interessantes que a gente observou aí no avanço dessa discussão ao longo desse ano. A própria questão, voltando para o deepfake, né, aquela questão do comercial da Volkswagen com a Elis Regina, né, que abriu um precedente histórico, o CONAR chegou a autuar esse anúncio, né, e autuar não, porque depois eles já acabaram não julgando, mas enfim, chegou a ser levantada essa questão. Então, são muitas camadas, né, dentro desse tema. Tinha a autorização dos filhos, né? Então, quem tem essa autorização para o uso dessa imagem? A gente está vendo aí, tem o caso da Whoopi Goldberg, né? E a Madonna também, que alteraram o testamento para dizer de que se pode ou se não pode usar a imagem. Como que poderia ser usada. E uma outra camada que eu acho muito interessante sobre inteligência artificial, né? Saindo até um pouco desse campo da inteligência artificial generativa, e que já se conecta também com a próxima macro, que é a da cronotopia, é a questão de saúde mental. A gente vê aí, recentemente, 33 estados norte-americanos processando a Meta, né? Meta, antigo Facebook, né? Cuida do Instagram, WhatsApp e tudo mais, por questões relacionadas à saúde mental das crianças. A gente viu o avanço de filtros que utilizam inteligência artificial, né? Que são cada vez mais bem feitos, né? Como o caso do Bold Glamour, que é um filtro que viralizou bastante no TikTok, que você
fazia uma distorção completamente, contribuindo para essa coisa da dismorfia corporal, que prejudica especialmente os jovens, né, que não têm maturidade ainda para lidar com esses tipos de padrões. E era um filtro muito bem feito, então que era difícil de você perceber que estava de fato sendo usado o filtro. E aí, a partir disso, também entra o posicionamento de algumas empresas. A gente viu o caso da Dove, que contratou a Paula Oliveira e outras influenciadoras para não utilizarem filtro nas redes sociais, né, justamente combatendo empresas se posicionando. É um tema antigo, mas é um tema que a gente viu aí ganhar força também. A própria edição do Cannes Lions, né, que é o principal prêmio de publicidade, premiou várias campanhas que eram de empresas que se posicionavam com assuntos urgentes, né, de discussão da sociedade, seja sobre sustentabilidade, seja sobre questões sociais, né, o tal do ESG, que a gente falou muito, inclusive, aí, nos últimos anos. Então, eu acho que esse assunto se conecta bastante com a questão da cronotopia também, né? Com certeza, Yuri, que a gente está falando aqui sobre esse desenvolvimento de outra relação com o tempo, e esse tempo perpassa várias coisas. O tempo, e como a gente lida com a nossa imagem também nesse passar do tempo, ficou muito evidente no TikTok, né? Esses filtros de envelhecimento, de rejuvenescimento trouxeram esse debate. E a gente está aí diante de um cenário de mundo em que a gente vive mais, as pessoas estão envelhecendo, né? A gente tem uma parcela grande do mundo em processo de envelhecimento e parcelas mais reduzidas aí que estão com a população mais jovem. E isso muda algumas dinâmicas, isso impacta em questões de trabalho, de processos migratórios também. A gente vai ver algumas mudanças interessantes nos próximos anos em relação a isso. Então, a gente tem um cenário aí que a gente falou no início, né, do clima bastante complicado e, ao mesmo tempo, uma sociedade que vive mais. E como viver mais dentro desse contexto? Aí, com essas adversidades climáticas, diante das cidades, que são cidades feitas para a população jovem, então precisa aí ter uma revisão dessas cidades, tanto para o clima quanto para a longevidade. Eu preciso ter uma revisão da nossa relação com a tecnologia também por conta disso. Aí vem essa tecnologia que a gente começou a falar agora em relação à nossa imagem, mas essa tecnologia também em prol do bem-estar, em prol de uma outra qualidade de vida. E aí o tempo entra nessa questão da saúde, até então, quando a gente tem uma saúde ainda muito limitada a um contexto perito-letrado, que é o contexto dos médicos, é o contexto do consultório, e com as tecnologias vestíveis, com esse dado sobre o nosso bem-estar no cotidiano, isso traz uma outra relação de tempo com a saúde também, o contato que eu tenho com as informações sobre o meu bem-estar, né? O relógio, a gente vê esses wearables de várias marcas, né, que as pessoas já têm acesso hoje, é um ponto inicial, assim, do que vai ser esse avanço disso, e como você já consegue ver seus batimentos e outras informações, o ritmo do sono e tudo isso, isso vai trazendo para as pessoas no cotidiano outras camadas, né, de vocabulário que não existiam até então. Isso é muito interessante, como que isso vai mudar ao longo do tempo, né? Eu acho que tem uma questão, Isabela, se você me permite falar, que eu acho que é fundamental nesse tema, que é a mentalidade longeva. Essa mentalidade longeva, ela vai permear tudo, né? Ela vai estar nas cidades. Então, como eu penso numa cidade que ela tem possibilidade, né, para as pessoas de mais idade que vão ter saúde também, e pessoas que talvez tenham menos saúde. A gente vai ter ambos os quadros aí, né? Então, como a gente lida com isso? Se a gente for olhar, olha só, gente, eu sempre digo isso, as pessoas falam muito, né, valorizam muito as novas gerações, então eu falo, cara, olha para os baby boomers. Os baby boomers foram os grandes transformadores do mundo. Eles foram a geração que inventou a juventude, né, aquela revolução da juventude nos anos 50 e 60 foi feita pelos baby boomers, né? Depois eles vieram com a coisa do ageless, que as pessoas não envelheciam mais tanto depois de determinada idade. Gente, você tem um Mick Jagger com 80 anos dançando, né, em cima de um palco. Você tem o Caetano Veloso com 80 anos dando show. Você tem o Willie Nelson, que é um cantor famoso, né, de música country americana, com 92 anos lançando disco, sabe? Então, olha só, você não tem só essas pessoas, né, no mundo, você tem essas pessoas produzindo, você tem essas pessoas fazendo coisa. A Fernanda Montenegro aqui no Brasil, né, fazendo filme, sendo premiada com mais de 90 anos. Então, é uma mudança que tem que permear todos os campos, né? Tem que permear o campo da cidade, tem que mudar a cabeça também de muitas empresas que estão sempre valorizando. Claro que a gente tem que valorizar, abrir caminho para as novas gerações, mas a gente tem que entender que a gente vai ter cada vez mais pessoas produtivas de mais idade.
né? Então, antigamente, tinha uma coisa, sei lá, depois, eu me lembro isso de um marido de uma amiga minha, que ele contratava para uma determinada empresa, isso nos anos 90. Ele falava que se o currículo tivesse mais de 35 anos, ele não podia olhar. 35 anos, gente, é um bebê, né? Então, assim, a pessoa está no seu auge, então como que você não vai olhar? Você tem uma pessoa de 50 anos, 60 anos, que está produzindo, que está aí, que está interessada, que faz parte do mundo, esteja ela trabalhando ou não. Então, a gente tem que ter esse olhar. Então, eu acho que muda o olhar que a gente tem para esse cidade, muda o olhar que a gente tem das empresas, muda o olhar que a gente tem para consumo também, né? Para produção, né, Carol? A gente dura mais, os objetos têm que durar mais também, né? Exatamente, né? Então, mentalidade longeva, porque antigamente, né, a gente tinha produtos que duravam muito, aí a gente veio o período da obsolescência programada, né? Estragou, joga fora, para jogar fora onde? Não existe joga fora, né? Porque o mundo... tá tudo dentro, o lixo eletrônico e esses outros descartes estão todos aqui que a gente está tendo que lidar com isso agora. Não só daqui na Terra até os lixos espaciais a gente está tendo que dar conta também. Exatamente. Então, quando a gente está pensando produção, como a Isabela bem lembrou, eu tenho que pensar da concepção ao pós-consumo. Tipo, o que vai acontecer depois que essa pessoa não estiver mais usando esse produto? Ou porque ele estragou, ou porque ela precisou substituir por qualquer outra questão, né? Então, as matérias-primas que eu tenho à disposição, que sejam biodegradáveis, né? Ou que tenham possibilidade, um aumento do mercado de roupas de segunda mão que a gente tem visto crescer muito. Aí, a cultura do reparo que a gente já vem falando também. Não, gente, são possibilidades. Eu acho que a gente tem que terminar também, né, Isabela, com esse discurso do todo mundo. Não, existem muitas possibilidades que a gente pode, né, trabalhar. Mas eu acho que essa mentalidade longeva, eu acho que ela se aplica nesse cenário todo, né, do Cronotopia. E aí a gente aplica em diferentes campos. E aí, até falando sobre essa questão específica da obsolescência programada, né, que você colocou, que foi inclusive um dos temas do festival, né, o tempo das coisas. Aí a gente volta aí para a Califórnia, precursora das leis, ela acabou de aprovar também uma lei de direito ao reparo de eletrônicos que exige que empresas forneçam peças, ferramentas e documentação e software, né, por um período de até 7 anos para todos os aparelhos que desenvolverem. Então, a gente vê também avanços importantes acontecendo ao longo desse ano dentro desse tema. Conflitos geracionais, aí um outro assunto que a gente conversou também, né, que é emblemático ainda, que talvez não tão expressivo, é uma empresa que criou um cargo de CEO, né, que é justamente uma menina da geração Z, para traduzir um pouco esse conceito também, esse comportamento. Esse é um dos temas, né, que a gente fala sobre longevidade, esse conflito geracional, a dificuldade, muitas vezes, de gerações muito distintas de se entenderem, né, de entenderem a forma de falar, de se comportar, de expressar. Eu acho que tem uma coisa, mas aí é complexo falar, que as pessoas querem mostrar que elas estão trazendo algo novo, elas querem um espaço, mas eu posso falar sobre a minha carreira, gente. Eu aprendi muito com as pessoas jovens, aprendo com vocês todos os dias, mas assim, foram mulheres mais velhas que abriram muitos caminhos para mim, assim, que me ensinaram, sabe? Então eu acho que a gente tem que entender que todo mundo pode ensinar, né? Vocês me ensinam todos os dias, Isabela me ensina muito, Natália, enfim, Yuri, Joana, enfim, o nome todo mundo aqui, do pessoal da equipe, porque é verdade. E eu acho que a gente tem que entender que a questão é o aprendizado, mas tem essa coisa, primeiro que eu acho que tem uma mediatização da geracional, eu tenho que trazer algo novo. Então o que é o novo? É a geração que está chegando. Claro que essa geração foi exposta a tecnologias diferentes, a um mundo diferente, vai ter uma forma de pensar distinta das outras pessoas, mas eu acho que a gente tem que ter uma questão de uma mente aberta para todas as gerações, porque a gente pode aprender mutuamente, né? Em vez da gente querer impor ali que o nosso saber é maior ou mais interessante do que de outra pessoa. Faltou alguma coisa dessa macro? Acho que a gente só podia terminar aqui comentando sobre a questão das políticas da pausa, nessa criação de serviços direcionados a esses momentos de desconexão. A gente falou de bem-estar, saúde mental e tudo isso, porque a tecnologia, da forma como a gente tem hoje, principalmente as redes sociais, e muito ligada à questão dos grupos mais jovens, né, as crianças, os adolescentes, isso é um ponto central aí, essa relação de eternamente conectado e eternamente também estimulado por essas imagens produzidas artificialmente. Então, eu me desacostumo com o rosto fora daquele rosto filtrado das redes. Isso é um problema, isso vai ser uma discussão grande também dentro desse registro longevo que a gente está agora.
E aí, como que a gente cria esses momentos... Uma dificuldade de desconexão também, né, Isabela? De sair dali da rede, sair da tecnologia numa sociedade cada vez mais hipertecnológica. Então, tem se visto esse ano muito shows assim, que recomendam que as pessoas não usem o celular, espaços de viagem, né, ilhas e outras coisas, assim, não use aqui, ou espaço para desconexão, ou pessoas que pagam para ficar presas num lugar para não usar o telefone, tamanho o vício, assim, elas querem ser tiradas daquilo de alguma forma. Então, a gente vê que tem um processo. E até serviços que ajudem essas pessoas a relaxar. As pessoas hoje elas têm dificuldades de relaxar, porque elas estão o tempo todo tão ligadas, né, que elas têm essa... Como que eu consigo? Até as crianças também, né? Desligar o celular. Que momento que você consegue não olhar mais para a tela, né? Então, são questões que eu acho que são bem importantes aí. Um dado interessante nesse tema é também sobre o número de processos trabalhistas sobre direito à desconexão aqui no Brasil, que subiu mais de 100% nos últimos 4 anos. Acho a questão da saúde também, né, Isabela? Saúde vestível também nesse campo aí, atuando nas questões de longevidade, né? Então, dentro aí dessa temática do Cronotopia. Acho que o Cronotopia traz muito esses temas, né? Como que nós vamos lidar com essas situações, muito no campo também das pessoas, né? Como a gente vai dar possibilidades para essas pessoas permanecerem por mais tempo no mundo, mas de forma com qualidade, e lidando com alguns desses desafios, né? Que tanto a tecnologia quanto a questão climática também nos trazem, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que tem muitas coisas para a gente pensar e repensar, e entender como que a gente vai lidar com esse maior tempo, né? E como a gente pode ter esse maior tempo de uma forma positiva, com qualidade, né? E aí a gente tem tecnologia, tem questões também comportamentais para a gente pensar e nos ajudar para caminhar para isso. Vamos para a nossa dica de ouro. E aí, pessoal, acho que vale lembrar que esse reporte vai estar disponível para download aí a partir de janeiro, né? Então, nesse documento tem todas essas discussões muito mais detalhadas, com cases, com os microtemas explicados, enfim. Eu acho que aqui a gente deu um passadão geral, algumas conversas e reflexões sobre isso. Talvez a gente esteja deixando mais perguntas do que respostas, e esse é o objetivo mesmo. E aí, nosso momento dica de ouro queria pedir para você, Carol e Isa, sem antes agradecer muito a participação de vocês aqui, mais essa participação no podcast, pedir as suas considerações finais e uma dica de conteúdo que vocês estão lendo, vendo ou ouvindo agora no momento que vocês gostariam de compartilhar. Não, eu acho que é isso que a gente já trouxe, né? Eu acho que essas 3 temáticas já ajudam muito a gente refletir. Como você bem disse, é muito mais importante as perguntas. Talvez a gente trouxe aqui a nossa forma de olhar para alguns temas. Vocês que estão nos ouvindo podem ter formas diferentes. Eu acho que isso é muito importante, porque isso constrói diálogos, né? Constrói novas reflexões. Mas eu acho que são 3 campos aí para a gente pensar os próximos anos, né? O clima, a tecnologia e o tempo, a longevidade, a mentalidade longeva, né? Eu volto ainda a esse tema que eu acho muito interessante. E a gente trouxe algumas discussões no Festival Futuros Possíveis, então também acho que tem muito pano para manga para a gente continuar discutindo aí nos próximos anos, né? Sobre esses tópicos que acredito que vão crescer. E para dar uma dica aqui, eu estou lendo um livro que ele se chama Um Novo Olhar, é um livro da Gillian Tett. Ela é, se não me engano, editora do Financial Times, mas ela também é doutora em antropologia, e ela conta um pouco nesse livro sobre a trajetória dela e como ela usa a antropologia para o olhar dela para entender as situações que estão acontecendo hoje no presente e até entender como isso pode se reconfigurar no futuro, né? Então, ela fala sobre a importância desse olhar antropológico, né? Tanto para a compreensão do presente, como também para a gente conseguir vislumbrar, né, possibilidades ali de futuro. Ela fala sobre isso muito no campo, tanto do jornalismo, mas também dos negócios e das empresas. Então, é um livro interessante aí para ler. Toda vez que eu leio um capítulo, eu paro um pouco para refletir sobre aquilo. Estou lendo até pausadamente por isso, porque tem tantas informações que eu acho que são interessantes a gente pensar sobre aquilo. Eu trago aqui também um livro, não é tanto ligado assim direto, poderia ser Clarice sempre, recomendo todo, já fica aí a dica.
Mas esse a gente falou muito de certeza e novos parâmetros. Eu estava lendo recente agora um de filosofia, chama Sobre a Certeza, que é do filósofo Wittgenstein, e ele vai questionar essa nossa relação com o que a gente acha que é um fato concreto, que a gente sabe, esse domínio do nosso conhecimento, como as coisas escapam, né? Como que a gente não tem domínio sobre o que a gente acha que a gente sabe. Eu acho que uma coisa fundamental para quem faz pesquisa é duvidar daquilo que sabe, né? E pensar assim, como é que eu percebo o que eu não sei? Mais do que o que eu sei, mais importante é olhar assim, o que me escapa. Porque quanto mais a gente vai conhecendo, mais a gente vê que a gente sabe muito pouco. Então, questionar essas certezas, eu acho que nesse momento assim, é cada vez mais fundamental. Então fica aí a minha dica sobre a certeza. Eu acho que é sempre importante, não existe certeza absoluta, né? Então o ChatGPT, ele vai te dar um pitaco, o Google também. Eu vou falar aqui sobre a minha perspectiva, Isabela sobre os contextos dela, mas isso que eu acho que é fundamental na pesquisa, a gente sempre fala isso. Olhares diferentes, pessoas diferentes, para você ver que aquilo que você está pensando, de repente, pode ser pensado de uma outra forma, existe um outro ângulo. Então, acho que é uma dica excelente. Excelente dica. Obrigado, Carol. Obrigado, Isa. Obrigado a você que está ouvindo a gente até aqui também. Lembrando que a conversa não encerra por aqui. A gente continua nas nossas redes. O Instagram é o @CasaFirjan, onde a gente compartilha muito conteúdo bacana, mantém a programação atualizada. Se você quiser me encontrar no LinkedIn, é Yuri Campos. A Carol e a Isa, o link do LinkedIn delas vai estar aqui também na descrição do episódio. Se você quiser conectar com a gente, inclusive falar o que você achou do episódio, o que você achou das conversas anteriores aqui do podcast, dicas, sugestões, são sempre muito bem-vindas. Como eu falei, esse é o último episódio do ano. Muito obrigado pela sua audiência até aqui e a gente se vê, ou se fala, se ouve em janeiro. Obrigado, pessoal.